Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Karen Medalha, sou profissional da área da beleza e da saúde, sou instrutora também da área da beleza e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre biossegurança nos estabelecimentos de beleza. Ai, que estabelecimentos são esses? Que raio de biossegurança é essa? Então vamos falar um pouquinho. Estabelecimentos de beleza, salões de beleza, estúdios de depilação e sobrancelha, esmalterias, clínicas de estética, né? Apesar que as esteticistas aí defendem que a estética é da área da saúde, e eu concordo, mas esse é um assunto para outro dia. E hoje então eu vim falar sobre a questão da biossegurança, dos cuidados que a gente precisa trazer para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de atendimento, para trazer segurança para nós como profissionais, para promover essa segurança, essa saúde, né? essa vida saudável aí para esse risco de contaminação para as nossas clientes. Isso é muito importante. Sempre foi exigido. A vigilância sanitária, ela sempre solicitou, sempre colocou como requisito alguns cuidados que a gente deve tomar enquanto profissional, né? Ainda mais agora, esses últimos anos aí que a gente, né, esses processos aí de cuidados que a gente vem passando, não acabou ainda, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Tá um pouco mais calmo, mas não acabou ainda. Então é muito importante que entre um atendimento e outro nós mantenhamos tudo limpo, organizado e desinfetado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E a biossegurança, ela não está ligada somente à utilização de álcool 70. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além de um chão varrido e um pano úmido passado no chão para higienizar. Vai muito mais além disso. E eu tô vindo aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Quando a gente fala de biossegurança no estabelecimento de beleza, então a gente trata de alguns riscos de contaminação. Riscos biológicos, através de fungos, bactérias, vírus, germes, parasitas. Sim, corremos o risco de contaminação. Afinal de contas, nós saímos de casa para ir para o trabalho, nós andamos bastante nessas ruas que tem aí da cidade. Nossas clientes vêm do trabalho para o nosso ambiente de atendimento, né? E, gente, a rua é um lugar contaminado, tem sujeira para tudo que é lugar. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Riscos químicos com substâncias, né? Os salões de beleza e as escovas progressivas, né? De um modo geral, alguns produtos de limpeza são fortes, que podem causar algum certo tipo de intoxicação respiratória, né? Como eu costumo brincar com as minhas alunas, né? Quem nunca se intoxicou lavando o banheiro, fazendo aquela misturinha básica de vários produtos, achando que vai deixar mais limpo, não é verdade? E aí dá lá uma falta de ar, né? Trabalha com o banheiro lá fechado, enfim. Né? Então esses cuidados a gente deve tomar. Riscos de acidentes mesmo, né? Sei lá, pode acontecer de tomar algum choque no secador, no lavatório, né? Ou acabar acontecendo ali um acidentezinho, ali, derrubar o alicate de cutículas no chão e acabar batendo no pé, né? E acabar machucando, perfurando ali o pé. Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Então, o risco, gente, de contaminação, o risco de acidente é muito grande. Nós não estamos livres, né? Eu costumo brincar e dizer que existem dois tipos de profissionais. Aqueles que já passaram por algum acidente de percurso, né? E aqueles que ainda não passaram, não aconteceu nada, né? Quem nunca, né?
Não acabou aí na hora de lavar o alicatinho, às vezes a mão escapou ali e acabou riscando o dedo, né? Ou na cabeleireira, na hora de secar ali o cabelo, não acabou queimando a mão, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados que são importantes. A contaminação e a transmissão desses micro-organismos biológicos, ele acontece de duas formas, né? De forma direta, através do contato físico mesmo, entre o transmissor e o receptor por via cutânea ou secreções, né? Vamos supor, uma cliente aí que às vezes nem sabe que está com hepatite, por exemplo, ou alguma outra doença infecto-contagiosa, igual o ano passado, né? Que a gente ficava doente só de não usar a máscara, né? Então, esse contato, ele pode transmitir algum tipo de doença infecto-contagiosa através de um espirro, gente, a própria gripe, né? Às vezes a cliente está ali, nós estamos ali fazendo a mão da cliente e ela está conversando e não consegue segurar o espirro, gente. A contaminação através da secreção, né? Da saliva. E às vezes a gente acaba inalando ali e acontece a contaminação, né? A cliente veio gripada e agora, 2 dias depois, eu fiquei gripada. Pode acontecer, nós não estamos livres. É por isso que se preza muito pelo uso dos equipamentos de proteção individual, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Tem também a questão da contaminação indireta, que são através de material, né? E a contaminação cruzada também vem através dessa contaminação indireta, através do nosso instrumental, né? A manicure trabalha com alicate, trabalha com espátula, né? Que são instrumentos perfuro-cortantes, né? E que às vezes por algum acidente, algum descuido, ou mesmo por parte de sensibilidade do cliente, às vezes a gente corre o risco ali de lesionar a cutícula, e isso faz com que saia ali um pouquinho de sangue. Se ela tiver uma doença infecto-contagiosa, né, e a gente acabar se machucando com esse alicate contaminado pelo sangue da cliente, vai acabar nos contaminando, né? Corremos esse risco de contaminação, então a gente tem que prezar muito pela questão da biossegurança, pela questão dos usos de equipamento de proteção individual, que são no mínimo uma máscara e uma luva de látex nas mãos, né? Ah, mas eu não consigo usar. Gente, é questão de adaptação. É questão de adaptação. Quando eu fiz o meu curso de podologia, eu sou técnica em podologia, eu não dava conta de usar óculos, máscara e touquinha. E aqui na minha região, final de ano é quente pra caramba. E a gente de jaleco de gola fechada, de manga comprida, era um desespero. Mas a gente acostuma. Hoje, na minha opinião, eu falo isso em todas as minhas apresentações, em todos os meus cursos, eu falo que por mim, as manicures, elas se paramentavam, né? Deveriam atender os seus clientes como as podólogas atendem os pacientes delas, por questão de segurança. Gente, se a gente não tem saúde para trabalhar, a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro. A caixa de luva tá caro, a caixa de máscara tá caro, mas o quanto vai custar o seu tratamento, ó, se você ficar doente? É nisso que você tem que pensar. Por isso que eu tô aqui hoje, para falar um pouquinho disso para vocês. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se a gente usar a luva corretamente, se perceber que a luva furou durante o atendimento daquela cliente, essa luva deve ser trocada. Obrigatoriamente, essa luva precisa ser trocada, tá? Para que não haja nenhum risco de contato da sua pele com a pele da cliente. Não pode, gente. É segurança, é biossegurança. Isso é muito importante mesmo.
Outra coisa bem importante com relação à biossegurança, manter o ambiente limpo e organizado. Isso é importantíssimo. Voltando aqui às vias de transmissão. Transmissão aérea, a gente pode inalar, né? O ano passado, o ano passado nem tanto, né? Mas o ano retrasado, aí tudo fechado, gente. A gente não podia nem sair na rua, né? Usar máscara, usar aquela proteção facial, face shield, né? Para evitar qualquer risco de contaminação. Olha só. E por que agora não também? Pelo menos a máscara é importante nos nossos atendimentos. Como eu disse, a cliente ela pode espirrar, e se a gente não tá de máscara? Como é que faz, né? Via de contaminação cutânea também, através de contato com a pele, né? Com machucado, enfim. A gente precisa cuidar. Existe um risco de contaminação também, citado aqui no meu material que eu separei para falar hoje para vocês, que é a via de contaminação ocular, através da conjuntiva dos olhos. Então, às vezes, a cabeleireira está lá usando algum produto, usando algum spray, alguma coisa nesse sentido, né? E pode aí voar algumas gotículas, algumas partículas, e isso pode causar algum tipo de alergia. As manicures, né? Hoje fala-se muito na plástica dos pés, no spa dos pés, que é aquele produtinho que a gente aplica na região de calosidades e ressecamento dos pés das nossas clientes e faz uma raspagem leve. Às vezes, muitas manicures usam a lixa elétrica, né? E se um pedaço de pele com esse produto aí voa no olho da cliente, né? Como é que faz? É um produto alcalino muito forte e isso faz mal, é prejudicial, né, para nossa saúde. Tanto é que para manipular esse produto para fazer a plástica dos pés, é obrigatoriamente necessário de luva e máscara. Por quê? Porque a inalação do produto pode causar algum tipo de alergia, né? Pode causar algum tipo de alergia respiratória, né? Se tiver alguma lesão na mão, esse produto, ele vai, como ele é alcalino, ele tem o pH mais alto que o pH normal da pele, então é como se ele derretesse ali a camada, o extrato córneo, né, a camada de célula morta daquela calosidade. Se ele derrete uma pele assim, imagina uma pele morta, imagina uma pele saudável, o que não vai fazer? Por isso o uso da luva, por isso o uso da máscara. Tá vendo como é importante? Então a gente precisa se conscientizar. A gente precisa aprender a usar esses equipamentos de proteção individual. A gente precisa aprender a cuidar da biossegurança, tanto nossa como profissional, tanto da nossa cliente. É isso que a gente precisa aprender a trabalhar. Gente, as doenças contagiosas estão aí. Infecto-contagiosos estão aí. A AIDS nunca deixou de existir. Ela simplesmente não é lembrada mais porque existe um tratamento, um controle maior dessa doença. Mas tá aí, né? E quantos clientes vão chegar para você e vai falar assim: ai, Karen, então, eu tenho AIDS. Ninguém fala. Ninguém fala. As pessoas se sentem envergonhadas, né? Como que eu vou falar para você, eu sou soro positivo? As pessoas têm vergonha de falar que elas estão doentes. Elas têm vergonha de falar que estão em tratamento de algumas doenças, né? A gente precisa fazer, precisa conscientizar esses clientes que eles precisam nos avisar para nós como profissionais sabermos como agir caso seja necessário. É por isso que eu costumo falar para as minhas alunas que é importante a gente ter uma fichinha cadastral dos nossos clientes com todas essas informações. Ai, mas é tão corrido, não dá tempo. Gente, dá tempo sim. É só se organizar, é só planejar, que dá certo. Dá certo sim.
É importante a gente conhecer a nossa cliente. Gente, cliente não é igual a mercadoria em prateleira de supermercado, não. Cliente é ser humano. Se coloca no lugar dela. Você não ia gostar de ser bem tratada? Você não ia gostar que sua manicure tivesse essa preocupação com você? Vamos supor um paciente, uma cliente sua, que ela é hipertensa e toma medicação anticoagulante por causa da hipertensão. Imagina se acontece de lesionar essa cutícula, de tirar o famoso bifinho. Essa cliente não vai parar de sangrar. Para e pensa. Ela vai, nossa, não vai conseguir estancar aquele sangramento tão cedo. Por quê? Porque ela usa medicação anticoagulante, ou seja, o sangue dela não coagula. Demora para isso acontecer, mas demora muito para isso acontecer. E se a gente não tem essa fichinha, se a gente não toma esse cuidado com a nossa cliente, isso vai prejudicar o nosso trabalho. É um cuidado mútuo. Eu cuido da minha cliente para eu poder prestar um serviço de qualidade. Por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que é importante ter essa fichinha. Ou às vezes aquela cliente idosa, que a gente pergunta assim, ai, dona fulana, a senhora toma alguma medicação? A senhora tem algum problema de saúde? E ela fala que não. E aí quando a gente pergunta se ela toma alguma medicação, ela fala assim, então, eu tomo metformina, eu uso insulina. Mas a senhora falou que não tinha diabetes. Diabetes, entende? Então, às vezes é por achar que a doença está controlada, eles acham que não tem mais o problema. É essa atenção que a gente precisa ter. Por isso a importância da fichinha. Faça uma fichinha pequenininha, né? Um caderninho, um mini fichário, alguma coisa nesse sentido, para você ter essas informações da sua cliente. Porque se der algum problema, né? Eu tive uma cliente, ela não era diabética, mas ela fez cirurgia bariátrica há mais de 20 anos. E ela esquecia de comer. Quantas vezes ela chegava lá na clínica para ser atendida, para fazer o tratamento podológico, chegava lá passando mal. Aí sempre tinha um chazinho, sempre tinha uma bolachinha ali, né, para ela comer ali, para dar uma acalmada, para ver se ela voltava ao normal, né? Ela não tinha diabetes, mas por causa da cirurgia bariátrica ela fazia hipoglicemia e acabava passando mal. Então, quando a gente faz a ficha cadastral das nossas clientes, não precisa ser uma ficha de anamnese minuciosa, igual do podólogo, igual do médico, não é isso. Uma fichinha básica mesmo. E aí, então, quando a gente tem acesso a essas informações, a gente sabe como lidar com essa cliente. A gente sabe ajudar essa cliente. Isso é muito importante. A questão também de hepatite. Há algum tempo atrás, aí, no começo do ano, né, do ano letivo, teve um surto aí, estava tendo surto de hepatite nas escolas. Gente, uma doença que a gente toma vacina desde criança. Teoricamente, tá tudo controlado, tá tudo certo. Voltou um tempo atrás aí a ter surto de contaminação de novo com as crianças nas escolas, né? E falando nisso, como tá a sua carteirinha de vacinação? Sua vacinação tá em dia? Vamos correr atrás disso, né? Então a gente precisa ter cuidado. Gente, tem tipo de hepatite que tem sintoma de quando se manifesta, tem sintoma de gripe. E às vezes, muitas vezes é tratado com medicação, com antigripal. Nós precisamos estar atentos, muito atentos, né? A gente tem aí então essa novidade aí que fez o mundo parar, né? E que a gente tem que tomar cuidado, porque a doença tá aí ainda, né? Nós já estamos na 4ª dose da vacina. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa estar com tudo em dia, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa
conscientizar as nossas clientes que elas precisam cuidar da saúde delas também, né? E esse cuidado chama o quê? Biossegurança. É isso mesmo. A gente precisa cuidar da nossa saúde, da biossegurança do nosso ambiente de trabalho para oferecer um serviço de qualidade para as nossas clientes, né? Então, vacina em dia, deixar tudo limpinho e organizado, desinfetado entre um atendimento e outro. Ah, mas é corrido. Gente, tem que fazer. Tem que ser organizado. Por experiência própria, façam o teste. Marca horário lá numa profissional, numa colega profissional. Olha o ambiente dela, olha o carrinho auxiliar dela, como é que tá, se tá tudo limpo, se tá tudo organizado. Se os frascos de esmalte estão tudo limpinho ou estão tudo rebocado de esmalte. Se ela usa material descartável, para e pensa. Analisa tudo isso daí. Porque hoje a gente tem que usar tudo descartável. Os nossos alicates, eles devem ser esterilizados em autoclave. Autoclave, gente, vai água destilada para processar, para fazer o processo de esterilização dos nossos instrumentais. Tá? Autoclave não é esses esterilizador que a gente vê na internet por 350, por 450, 700 reais, não. Tá? Autoclave é muito sério. E a vigilância sanitária, ela exige que a profissional da beleza, né, que a manicure, que a depiladora, que a esteticista, que a cabeleireira, tenha autoclave no estabelecimento dela para esterilizar o material. Ou use material descartável. Mas como é que nós vamos jogar os alicatinhos fora, gente? Não tem como. Então a gente tem que esterilizar, tem que ter autoclave. Precisa passar por esse processo. Todo dia, no final do dia, lave seus alicates, suas espátulas, seus palitos de alumínio, de aço inox, com detergente enzimático, se enxague, seque bonitinho, coloca dentro da embalagem, põe dentro da autoclave para esterilizar, para que no outro dia você tenha todo o seu material esterilizado para atender as suas clientes no dia seguinte. Isso é muito importante. Isso conta muito. Quantas clientes não chegaram para vocês e falaram assim: nossa, eu fui lá na outra manicure e eu peguei micose no salão dela. Com certeza isso já deve ter acontecido com vocês. Ah, eu peguei micose no salão. Ah, não sei o que no salão. Ah, sei lá, aqueles alicatinhos daquela manicure lá, não sei não. Usar a mesma lixa em todas as clientes. Gente, custa tão baratinho. Custa muito baratinho. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar aqueles kits descartáveis lá que vem a luvinha e a botinha já com uma sapatilha plástica com creme dentro e não sei o que. Faça. Nem na podologia a gente usa isso. Né? A gente tem lá a loção emoliente para aplicar lá nas unhas dos nossos pacientes. Então tem como, tem meios, busquem, pesquisem, busquem informações. Né? A gente tem como resolver essa situação. A vigilância sanitária, ela proibiu o uso de bacias, gente, com água, justamente por essa questão de contaminação. Justamente por essa história. Com certeza não foi porque a Dona Maria pegou micose no salão lá da fulana, né? Da Joaninha. Mas, para e pensa. Pode ter sido. Se a Dona Joaninha lá, a manicure, usa bacia com água, né? Então, a vigilância sanitária, ela pede, ela orienta para que se use materiais descartáveis. E aqueles que não sejam descartáveis, sejam esterilizados em autoclave. Isso é referente à biossegurança do nosso estabelecimento de beleza, né? É o cuidado com a saúde da nossa cliente. Isso é muito importante. Ter uma boa iluminação,
um ambiente confortável, higienizado, usar material esterilizado. Isso traz conforto, traz tranquilidade para a nossa cliente. Então, isso traz segurança para ela, né? Isso é muito importante, né? Que a gente cuide dessa questão da higienização do nosso ambiente. E outra coisa, hoje é um diferencial que nós temos a oferecer para nossa cliente, né? Porque já aconteceu comigo, eu falo de experiência própria, né? Eu fui fazer a mão num salão e a manicure lá do meio do salão, o alicate estava esterilizado na autoclave, pelo menos até o meio do caminho estava. Ela simplesmente abriu a embalagem no dente, gente. Olha só que falta de ética profissional. Biossegurança também é ética profissional. Olha só a barbaridade. Se a gente tem um envelopinho esterilizado em autoclave com os nossos materiais, isso traz segurança para nossa cliente. Isso mostra que a gente se preocupa em trazer um maior cuidado, em oferecer um serviço de qualidade. Isso mostra que a gente se preocupa com o nosso cliente. Isso é um diferencial que você pode oferecer para o seu cliente. Pensa nisso. Eu vou ficando por aqui. Essa conversa já está longa demais. Eu vou ficando por aqui. E depois eu volto com mais ideias, com mais dicas para vocês.